Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. E aí, povo amado, povo querido, coisa boa é saber que em mais um dia nós temos esse encontro diário aqui na TV, no canal 25.1, você olhando nos nossos olhos e eu dizendo que estou muito feliz com o carinho que você empresta esse tempo, que você liga a sua televisão para participar junto com a gente do nosso programa. Muito obrigado, hein, gente? Ei, psiu, você aí, psiu. Olha aqui nos meus olhos, também no YouTube, tô vendo você. Já se inscreveu, ativou as notificações, você agora está compartilhando aí na sua relação, na sua rede de amigos, pegou o nosso link e mandou agora no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do colégio, do trabalho, da faculdade, nas amigas, nos amigos, foi ou não foi? Faz isso, coloca no grupo do prédio também, aí do seu condomínio, faz a sua parte e avança em divulgar o nosso programa, levando oportunidade de salvação, de cura, de libertação, de informação através desse programa que é feito com muito amor, com muito carinho e com muita graça de Deus. Ainda no rádio, hein, gente? No rádio agora 98.3 na Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo, olhe nos meus olhos. Muito obrigado pelo carinho. Você que também liga o rádio para ouvir a nossa programação. De forma simultânea, multiplataformas, rádio, TV e YouTube. Eu vou desejando aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, porque eu não sei que horas você vai dar play no YouTube, tendo oportunidade de assistir alguma vez, outra mais, de manhã, à tarde ou à noite. Então desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. No rádio, única exibição, na TV, em única exibição também. Renatinho Soares aqui nesse lado, no Olhe nos Meus Olhos, para essa noite muito especial, eu vou receber uma mulher de Deus, querida, conhecida por muitos em Fortaleza, no Ceará, fora do Ceará também, no Rio de Janeiro, boa parte do Brasil, fora do Brasil também é uma querida. Ela é mãe, empresária, pastora, esposa, guerreira de oração, enfermeira e tem muita história para contar. Fortaleza, durante muito tempo, foi sacudido pelo testemunho de um grande milagre que essa mulher viveu e vive de forma constante. Junto com seu esposo, hoje, o seu esposo senta ao lado só para ouvir a história que ela vai contar e esse tempo que nós vamos ter para receber ela aqui. Com muita alegria, com muita felicidade, recebendo com salva de palmas, pastora Juvânia Soares. Que felicidade, aleluia, glória a Deus em receber você aqui, minha querida. Que alegria estar aqui, né, podendo falar, podendo compartilhar, trazendo uma nova da graça de Deus, dizendo que é maravilhoso sermos alvo da graça do Senhor. Então, uma noite, uma tarde, uma manhã abençoada, pois Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida e para o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Já deu para sentir que o nosso programa vai ser assim muito especial. Então vamos aproveitar esse tempo aqui, sendo sabedor de que tirar essa mulher da casa dela, do lado do seu marido para vir a esse programa, agenda que não brinca, não para. Eu vi esses últimos dias alguns eventos que você compareceu, sendo usada por Deus ali, uma agenda muito especial também, além de mentora, a mulher de intercessão, senta no na nossa poltrona aqui e vai falar a nossa audiência no dia de hoje. Eu vou aproveitar para conhecer a sua história, outras pessoas que agora estão participando com a gente. No primeiro momento, a Juvânia Soares, ela é filha da onde? Nasceu aonde? Filha de quem também? E eu queria que nesse passeio que você vai contar sobre de onde veio, filha de quem, começasse a falar sobre aonde é a estação que Jesus chega e abraça você. Bem, queridos, meu nome é Juvânia Soares, né? Eu sou ali da cidade de Cedro, no Ceará, filha de Luiz Batista Soares e Juvita Soares, uma contadora naquele lugar onde eu fui a filha que fui escolhida muito nova para sair de casa, vir estudar aqui em Fortaleza, no Ceará, ali no 7 de setembro. E foi debaixo dessa instrução, foi debaixo desse legado que eu recebi dos meus pais, onde hoje, quando eu olho, eu vejo que Deus, Ele me instruiu e dirigiu também a minha casa e os meus filhos, aonde você vai ver e vai ouvir a história que Deus escreveu. Né? Em um momento, Renatinho, Sim. de muita aflição, de muito temor. Sabe quando você olha e você diz que verdadeiramente aqui nesta causa, somente uma intervenção divina. Foi o que eu vivi, sou casada, hoje eu tenho 34 anos de casada com Dalmi,
Moreira. Tenho 3 filhos, Samuel Moreira, Pedro Moreira e Samela Moreira, né? Mas teve um momento na minha vida, na nossa vida, que foi um divisor de águas. Aquele dia que ninguém gostaria de passar, mas eu aprendi uma coisa, que tem notícias que você não tem como escolher a que vai chegar nos seus ouvidos, mas você tem uma escolha de como se posicionar diante daquela circunstância. Segura aí, que eu tô vendo que você tá entregando muito forte aqui. A nossa audiência tá aí do outro lado. Atenção, minha gente, compartilhe agora, porque, olha, nos 55 minutos de programa que nós vamos ter, eu queria muito que você fizesse isso. Por gentileza, pegue agora aí, ou na televisão, nos assistindo, faça uma fotografia e aí mande no WhatsApp dizendo, está passando ao vivo na TV, no rádio, no YouTube. Pega o link agora da nossa transmissão aqui no YouTube e compartilha para outras mulheres, outros homens, porque o que você vai ouvir é muito mais do que uma série da Netflix, é muito mais do que uma contação de histórias dessa, que talvez você tenha achado lúdica, bonita demais, até se emocionou. Tem gente que se emociona fácil, não é? E tem outras pessoas que precisam ver e viver experiências, provas marcantes na vida de um homem e de uma mulher, para que possa então passar a acreditar também. E tem outros que acreditam em certos tipos de contação de história, mas quando vem a oportunidade de viver uma expressão de milagre, querem correr, saindo e deixando a oportunidade de experimentar esse milagre de lado. A Juvânia está aqui e vai contar sobre tudo isso. Eu vou querer fazer com você o seguinte, vamos lá. Nós já estamos aqui, sabemos quem é a Juvânia, ok? É verdade. A Juvânia sempre foi assim, antes de contar esse testemunho, sempre foi essa mulher que rompe em fé quando fala, ou antes viveu uma vida, quando foi que Jesus entrou na sua história? Bem, Jesus entrou na minha história quando eu casei-me, né? Um ano de casada, eu sentia uma tristeza na minha alma, nada preenchia, né? Sempre eu tive um marido que eu louvo a Deus pela vida dele, né? Que sempre deu não somente atenção, amor, mas sempre foi aquele homem provedor. Mas essa provisão, ela não preenchia o meu coração, existia um vazio. Vocês, novinhos, casam? Novinhos, 1 ano de casado. E qual a idade você casa com Dalmi? Eu tinha 22 anos de casado. E o Dalmi tinha quanto tempo de idade? Tinha 26 anos de 26, casado. 26, rapaz. 4 anos a mais. Já conheceu você no Cedro ou em Fortaleza? Estava estudando aqui? Não, nós nos conhecemos aqui em Fortaleza. Tá. Quando eu passei na faculdade, ali na Unifor, passei para enfermagem, né? Onde me formei. Sim. E ele estava concluindo o curso dele de engenharia na Unifor. Aí ele viu aquela moça e disse, ei, psiu. Não, na verdade, Renatinho, na verdade, eu morava aqui em Fortaleza e estudava, e eu sempre fui, assim, uma aluna muito aplicada. Legal. E tinha umas amigas que também eram do Cedro, que moravam no mesmo prédio que eu, e eu dava aula de reforço para elas, né? E uma delas havia ficado de recuperação, e eu havia passado a madrugada ensinando a ela, e no amanhecer do dia, a tia dela chega no apartamento dela, onde nós estávamos estudando, eu já estava de férias, e pede para eu fazer uma ligação, olha que coisa, uma ligação para uma senhora que tinha chegado junto com ela de viagem, pedindo para um dos filhos ir pegá-la. E na minha casa, somente na minha casa que tinha telefone. Então eu disse, tudo bem, quando eu chegar em casa eu ligo. Quando eu ligo, quem atende? O Dalmi. Olha aí, rapaz. E começa a perguntar, você é do Cedro? Eu digo, sou. Olha, sua mãe tá nesse endereço, venha pegá-la. O Dalmi começa a criar conversa agora. Exato. Tá tudo bem. Aí quando eu falo o meu nome, né, que eu digo para o nome, aí ele disse assim, engraçado, eu escutei o seu nome, eu soube que você passou em todos os vestibulares. E você é do Cedro. Aí eu digo, eu sou do Cedro. E ali despertou nele uma curiosidade para saber quem era a Juvânia, que ele não conhecia. Porque, na verdade, eu vivia muito para estudar, né? Sim. E foi quando ele foi pegar a mãe dele, e ele me conheceu.
E ali nós começamos a namorar, Sim. noivamos e nos casamos. Perfeito. E agora, na parte do casamento, vivendo uma vida muito equilibrada. Sim. Um guerreiro, um trabalhador, que sempre levava tudo para dentro de casa, Sim. tinha conforto, mas aí tinha felicidade, mas faltava algo. Não era o preenchimento total dentro de você. Exato. Havia um vazio, né, na minha alma, e eu ficava perguntando o que é isso, porque eu tenho tudo. E quando um dia o meu esposo, Dalmi, liga para minha mãe, que era evangélica lá no Cedro, Sim. né? E fala para ela que eu tenho estado, assim, alguns momentos que ele me encontrou chorando. E eu dizia para ele que era um vazio que eu sentia. E a minha mãe disse: Dalmi, você precisa levá-la a uma igreja, porque Jesus, ele tem um propósito na vida da Giovânia. E a Giovânia gastou muito tempo só estudando. Olha. Leve a Giovânia nesse endereço. O vazio, a sua mãe já sabia o que era. Que era a falta de Jesus, Por né? mais que você fosse uma filha exemplar, que estivesse Exato. estudando, preenchendo o seu tempo com responsabilidade, mas a Exato. sua mãe, iluminada por Deus e com essa voz de experiência, disse: Dalmi, leve Giovânia para conhecer uma igreja. Uma igreja. E eu fui ali naquela igreja e foi a primeira vez que eu sentei para ouvir, né, numa igreja evangélica. Olha. E eu ouvi aquela palavra e eu lembro que eu chorei toda a ministração e eu falei assim para ele, né? Meu Deus, é tudo que eu quero. Eu quero isso aí que eu estou ouvindo. E quando foi naquele momento, né, da decisão, quem gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida, eu falei para ele: olha, eu vou, Aleluia. porque eu preciso desse Jesus. O Dalmi já tinha aceitado o plano de salvação? Já estava vivendo a vida com Deus? Não, porque ele também ainda não conhecia o plano de salvação, Foi né? a primeira experiência também? A primeira experiência, a primeira vez que nós entrávamos em uma igreja evangélica para ouvir aquele tipo de ministração. Quando ele viu a esposa dele aceitando a Jesus, ele também quis ir na mesma hora? Como foi? Ele foi, né, até a frente, só que aconteceu um fato. Me conte aí, porque vai que ele estava só interessado em ficar firmão com a esposa. Na verdade, quando eu fui lá na frente, né, dizendo que eu queria e que eu precisava de Jesus, que era exatamente aquilo que eu queria, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, forte, hein? Foi. No primeiro momento, no primeiro encontro, o vazio foi preenchido de forma avassaladora. E ali foi exatamente esse grande amor de Jesus que veio sobre a minha vida, que me deu alegria, que me deu sentido. E, Renatinho, aquilo foi um divisor de águas. Aleluia. Eu descobri uma graça maravilhosa. Glória a Deus. Que Aleluia. tem me sustentado até o dia de hoje. Então, assim foi a minha conversão, assim foi a conversão, né, na vida do meu esposo, do Dalmi, e foi assim que nós conhecemos esse grande amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha, uma parte, eu olhando nos seus olhos aqui em casa, essa é a Giovânia Soares, convidada nossa do dia de hoje, que vem trazendo uma graça e que vai compartilhar em todos os momentos que ela tiver oportunidade para falar. Pode ter certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida, para a sua casa e para a sua família também. Porque, assim, nós precisávamos entender um pouco. A Giovânia é muito conhecida em Fortaleza. Nós falamos aqui na TV e temos oportunidade de avançar como a TV é aberta. E ela vai aqui agora muito longe, região metropolitana, várias outras cidades também. Já no rádio são 86 cidades que são sintonizadas através do canal 98.3. Então, Fortaleza e outras cidades estão ouvindo essa história. E mais, no YouTube ninguém tem limite, ninguém sabe agora, por exemplo, os filhos que moram nos Estados Unidos, na América, têm a oportunidade de assistir a mãe falando nesse programa em qualquer parte do mundo com a internet. Então nós vamos aproveitar para trazer a sua história e clarificar o entendimento de pessoas que talvez estejam vivendo uma dificuldade, perguntando se tem solução, se tem jeito, se milagre ainda existe. E é sobre isso que nós vamos falar. Você vai viver, então, um primeiro momento aceitando Jesus e já sendo batizada pelo amor de Deus ali e manifestando os sinais de Deus sem saber o que estava acontecendo. A glória veio e tomou conta de você. A glória veio, tomou conta de mim. E eu não entendia, né, o que estava acontecendo, nem o Dalmi. Espantado. Espantada, eu fiquei com muita vergonha, né, assim, porque eu não sabia explicar para ele. Aí o que foi que ele fez? Ligou para minha mãe.
na madrugada, Tá. Dona Juvita, está acontecendo algo com a Giovana, escute aqui. Aí a minha mãe... E ainda, lá a no pessoa que céu- estava te acompanhando, quem era essa pessoa? Tua irmã, tua prima? Não, que era só eu Dalmi. e ele, o Tá. Dalmi, que ligou pra minha mãe dizendo... Dalmi, minha sogra, o negócio não tá normal, não. Ó, minha sogra, eu vim aqui pro culto... E a mulher tá desse jeito Olha aqui. como a Giovana está. E a minha mãe começou a rir e falou assim, meu filho, ao amanhecer do dia eu estarei aí em Fortaleza, porque agora a Giovana precisa ser cuidada. Aleluia. E discipulada para que ela compreenda o Olha. plano da salvação. E Que foi amor, assim, hein? Sua mãe dedicada, não é? muito dedicada. Ela A minha- viu essa chamada agora, o que estava queimando no seu coração, e se colocou à disposição. Colocou à disposição. Para e sair veio. lá do Cedro e vir a Fortaleza. Amanheceu o dia aqui em Fortaleza. Aleluia. Que lindo. Né? E começou a me orientar e começou a me falar desse amor de Jesus, né? E disse, você precisa agora de um discipulador. Ela mesmo me levou a um outro local, falou com um casal para que ficasse falando da palavra do Senhor para mim e para o Dalmi. E Muito nós bom. fomos crescendo, né? Na graça e no conhecimento. Aleluia! E esse conhecimento e essa graça tem levado vocês sempre a viver experiências de estação para estação. Logo muito nova, casada, aceitando Jesus, vivendo uma vida devocional agora, você participando então desse momento pedagógico, aprendendo a literatura evangélica, vivendo com Deus. Exato. E aí vai começar a surgir outros momentos. Até então você não tinha filho ainda. Não tinha filhos. Não tinha o Pedro, o Samuel, a Samila, não, nenhum dos três ainda, estava só no pensamento, era isso? Só no pensamento, né? Nós passamos 4 anos sem ter filhos, né? Eu creio que foi exatamente esse momento, foi muito favorável para que nós viéssemos compreender tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida, dentro de nós. Era um fundamento novo que nós estávamos conhecendo. E foi num momento propício que Deus entregou a nossa primeira bênção, Aleluia. que foi o Samuel Soares, né? Muito Onde bom. a gente já sabia o propósito maior de Deus para a nossa vida, que era família, filhos. Tá, e agora Samuel vai nascer. Você dá o recado logo de primeira ordem para o Dalmi, que está grávida. Como é que você descobre? Teve dificuldade? Não tive nenhuma dificuldade. O Samuel foi muito desejado, planejado, né? E ali, quando eu descobri que estava grávida, eu trabalhava na maternidade escola, Sim. né? Eu era responsável pelo setor de câncer de mama em gestantes. Tá. A maternidade escola, quem é de Fortaleza, quem é do Ceará, é um hospital de referência aqui, fica na região da Parquelândia, ali mais ou menos, né? Parquelândia, é. Então, a Giovânia estava lá nesse período trabalhando nesse enfrentamento, né? Exatamente. Era a responsável por esse setor. Responsável por esse setor, né? E ali foi um momento muito maravilhoso. Quando eu soube que estava grávida, cheguei com uma notícia. Foi um tempo de muita alegria sobre a nossa vida, né? Aleluia. Porque nós estávamos dando mais um passo dentro daquele projeto de vida, né? Que nós tínhamos desejado e esperado esses 4 anos por um filho. E veio agora, deixa eu só, Samuel. bem rapidinho, só falar com você o seguinte. Você está trabalhando dentro da maternidade ali, não é? É. O Dalmi correndo, trabalhando Exato. do jeito com as coisas lá das empresas. E aí, Samuel vai chegar. Logo nesse primeiro momento, sua mãe, aqueles que te acompanhavam, as pessoas, ficam todo mundo também celebrando com você esse tempo. Como é que era a Sim, chegada foi um do Samuel? tempo de muita alegria. O Samuel foi uma criança assim muito desejada, né? E foi um tempo assim que veio uma grande novidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos pais, né? E foi um tempo, eu lembro claramente que era um tempo de um amanhecer de Deus sobre a nossa vida. E durante toda esta gestação, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar a gestação do Samuel, não somente na família, onde todos estavam felizes, como também eu fiz todo aquele pré-natal, Sim.
né? Muito desejado, muito esperado, com muita disciplina, com muito cuidado, porque eu também estava dentro de um hospital de referência. Como profissional da área da saúde, amando muito, cuidado muito. É sempre fora da dimensão normal, Exatamente. Né? Era isso que você fazia, esse cuidado todo. Todo esse cuidado, né? Com muita... Samuel já tem o nome de Samuel logo no primeiro momento? Como é que é? Quando é que vai surgir o desejo do nome Samuel? Na verdade, o nome Samuel já estava sobre os nossos corações. A gente já sabia que se fosse um menino, se chamaria Samuel. Glória a Deus. Então vamos para mais agora. Aí vamos lá. Sim. Fase do pré-natal, não é? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Você vai vivendo cada estação, celebrando e vivendo a fé. E vivendo a fé. Tem algum momento na história do Samuel, ainda na gestação, que vai marcando você? Algum sinal de Deus para esse momento, quando você vai vendo, o que Deus vai te falando? Como é que é? Tem sim. Na verdade, o meu irmão mais velho, foi marcado o casamento dele lá no Cedro. E foi eu e o Dalmi para nós participarmos desse casamento, né? E durante a viagem, eu lembro que eu havia ganho um carro novo, né? O Dalmi me presenteou com esse carro e eu estava muito feliz dentro desse carro e ele ia dirigindo com o meu irmão e o meu sobrinho atrás. E eu lembro que algo que me chamou a atenção, que eu queria que você ouvisse, quando Jesus... ele preencheu esse vazio no meu coração, ele me deu uma grande alegria. Alegria, talvez você hoje não compreenda, mas você vai compreender, do salvo. Eu saí daqui de Fortaleza, Renatinho, louvando, né? Eu amo adorar Jesus. E eu assim, eu gasto muitas horas. E eu saí daqui até o Icó. Eita Deus. Né? E o meu esposo falou assim, Giovânia, você está cantando todo esse tempo. Aleluia. Mas faça o seguinte, agora começou a chover. Eu lembro claramente disso. Ele disse assim, começou a chover, então se posicione direito, porque eu vou precisar ir com mais cautela. Quando ele disse isso, Renatinho, eu lembro que eu estava... adorando a Jesus, né? Uhum. E ali ele começou a gritar, dizendo, Giovânia, eu perdi o controle do carro. O carro capotou 3 vezes e nós saímos fora da pista, né? E eu lembro claramente que o carro, ele saiu naquela ribanceira, era água, era mato, e nós descemos uma ribanceira e quando o carro parou, eu lembro claramente... o meu esposo gritando por Jesus e dizendo assim, Giovânia, você está bem? E eu dizia, eu estou bem, tenha calma. O carro capotou? Capotou 3 vezes. Pro lado da ribanceira? Nós caímos assim, tipo num abismo. O carro saiu da pista. Você estava com quantos meses? 8º mês de gestação. Meu Deus do céu. Era o 8º mês, né? E ali eu lembro que eu saí pela parte da frente, pelo capô. Qual era o horário disso? Era à tarde ou noite? Como é que era? De 5h30 para as 6 horas. Jesus do céu. Né, ali. E eu lembro que eu comecei a perguntar se o meu irmão estava bem. Meu irmão disse que estava só com uma dor grande, né, no braço. O Dalmi, algo perfurou assim a testa dele, que Sim. ele também dizia, eu tô sangrando, mas você está bem. E eu saí normalmente com as minhas pernas dizendo, tenha calma. Meu Deus. Porque eu estou bem. E a maior dificuldade foi exatamente eu subir aquela ribanceira. Ora, grávida, 8 meses. Chovendo, vinha aquela enxurrada, né? Mas eu lembro claramente que havia dentro de mim uma certeza. Aleluia. De que tudo estava bem. Eu consegui subir, pedi, né, carona, um moço parou, me levou para o hospital, levou meu esposo, nos levou. E ali, quando eu fiz todos os exames e tudo, disse, olha, você está bem, você pode ir para casa agora, mas seu esposo vai ficar internado. Precisa de observação. Precisa de observação. Rapaz. E ali eu fui para a casa do irmão dele, né, do Roberto, no Icó, e eu pude ver, já naquele momento, a mão do Senhor nos guardando de maneira tão real, né? Aleluia. E eu tive o Samuel, quando eu fui ter o Samuel com 9 meses, né? Eu mesmo fui dirigindo
Valente, hein? Cheguei no hospital, o Dalmir também chegou junto e nós entramos dentro do centro cirúrgico, tudo bem, numa alegria grande, onde a minha obstetra, né, ela também fez o restante dos acompanhamentos de todos os exames. Sim. E estava tudo bem, a criança estava bem, eu estava bem e nós estávamos aguardando, né, aquele momento onde nós iríamos ver e pegar o Samuel nos nossos braços. Então, esse foi um momento onde eu vi verdadeiramente, nós vimos a mão de Deus nos guardando. Aleluia. Nossa, ó, atenção, gente, olha aqui nos meus olhos. A Giovânia vai contando aí, eu fiquei imaginando um monte, talvez você que seja pai, mãe, ou então futuro papai e futuro mamãe, tá vendo o tamanho do milagre que é essa história, né? Porque, ora, uma mulher gestante, um carro numa estrada, 3 capotagens, caminhando para um abismo, levanta, sai dizendo que está tudo certo, consegue subir a ribanceira, vai até o hospital e agora a médica diz, está tudo certo com você, o seu marido precisa ficar em observação e aí essa primeira etapa vencida. Vencida. Agora já caminha para ir para a maternidade. Já vai dar vida, gerar luz, vai vir o bonitão Samuel, vai vir o filho querido. E agora você está nesse lugar da maternidade ali. Eu queria chamar a atenção, você mãe, compartilha essa história. Porque, ó, nós temos um tempo aqui, estamos caminhando a 25 minutos no nosso programa, nós vamos caminhar para uma parte agora que chama muito a atenção e eu queria que você ficasse atento. Compartilhe, mande mensagem aí, pega aí o nosso link no YouTube e manda para mais alguém, avisa, para estar passando no rádio aqui, 98.3, Rádio FM, na Rádio Líder, vai também você, faz uma foto da TV e manda para outra pessoa para que ela possa assistir na TV no canal 25.1. Pastora Giovânia, fica à vontade então, vamos lá. Samuel tá chegando quando? Logo nessa primeira hora que você tá na maternidade, demora um pouquinho, como é que é? 23 de fevereiro, né, o Samuel nasce, um parto cesáreo. É uma criança que eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu vi o rosto e abracei o Samuel. E eu pude ver ali naquele momento, Renatinho, assim, a grandeza de Deus. Aleluia. A grandeza de Deus. E ali eu descobri um amor tremendo, que foi exatamente ser mãe, cuidar da vida daquela criança e saber que aquela criança era um presente de Deus na nossa vida. Então gera uma consciência. Nesse primeiro momento, você começa a ter uma consciência que agora a sua vida, ela não é somente a sua, mas que ela se estende a uma outra vida e a uma necessidade tanto de foco como disciplina, né? De qual a melhor maneira, como eu posso fazer para ter a certeza que a vida dessa criança dará certo, que o futuro dessa criança será um futuro brilhante. E essa passou a ser, né, assim, a minha preocupação, mas ao mesmo tempo o foco. Sim. Onde me levou a me posicionar, né, e entender que não se tratava mais somente de mim e do Dalmir, mas se tratava agora da vida do Samuel. Qual o destino? Meu Deus, forte, hein? Para a vida do Samuel. Você está falando aqui, o nosso programa tem jovens senhoras ou senhoritas, não é? Mulheres que estão ainda projetando um filho e veem você falar aqui com uma facilidade, mas uma paixão muito grande sobre o destino. A mudança de mentalidade de um casal, uma mulher, não é? Que dentro da sua responsabilidade poderia desfrutar de outras coisas, bem colocada em um trabalho muito bom, um marido com condição, mas o filho chegou para que você desse rumo, norte, destino, cuidado, amor, zelo e proteção. Você entendeu o que de fato é a experiência da maternidade, ser mãe. Ser mãe. Vamos caminhar então? Samuel, quando nasce, é apresentado à família, todo mundo, celebração. Tem alguma preocupação quando ele nasce? Não, a preocupação, na verdade, foi exatamente devido eu ser da área, né? Eu sempre fui muito
essa mãe zelosa. Tá. Eu acho que é um sentimento também nato, né? Que gera com a gente. E eu sempre fazia todos os exames do Samuel. Tá. Né? Vacinação, mas sempre estava ali. E sempre... até a pediatra dele dizia assim para mim: olha, está tudo bem, o crescimento do Samuel tá bem, tá tudo dentro do conforme, Giovânia. Mas eu sempre compreendia que gerar e criar filho, ela requer de nós uma entrega maior. Então, quanto mais eu fazia, mais eu sentia a necessidade de estar presente verdadeiramente na vida dele. Né? E foi nesse momento, quando o Samuel já estava crescendo, que eu sentei, né, com o Dalmi, sentindo a necessidade e compreendendo que o Samuel, ele não podia ser criado, nem eu entregar o Samuel apenas a uma babá. Sim. Que, na verdade... Como eu acho que você lembra que eu fui a filha escolhida para sair de casa cedo para estudar fora. E eu passei, assim, Renatinho, eu senti na minha vida, apesar de eu ter tido uma mãe e um pai presente, mas mesmo com a presença deles, eu senti a necessidade. Eu sentia deles estarem presente comigo no dia a dia. Então, quando o meu filho nasceu, eu disse: não, eu preciso ser uma mãe presente. Então, eu entrei no acordo com o Dalmi, né? Nessa época, eu queria dizer que eu tinha uma chefia ali na maternidade escola, né? Eu tinha uma chefia, eu ganhava bem, eu viajava para muitos congressos. E quando eu viajava para esses congressos, né, o que acontecia? Eu deixava o Samuel como uma pessoa responsável, mas isso gerava dentro de mim uma grande lacuna, uma preocupação que era inerente. E foi nesse tempo onde eu tive uma conversa, eu e o Dalmi, onde ele chegou para mim e disse assim: minha filha, eu tenho toda a condição de lhe bancar, de bancar a casa, mas agora você decide se você vai abrir mão da sua profissão. E eu disse: não, eu quero abrir mão. Meu Deus, que lindo, porque eu sinto que eu preciso, Dalmi, cuidar do Samuel. Eu vou colocar uma vírgula em você aqui rapidinho. Sabe o que acontece? É que num mundo moderno que nós estamos vivendo, talvez as mulheres empoderadas, porque tem um movimento de empoderamento que diz que as mulheres têm que... Olha aqui nos meus olhos que eu tô falando com você, não fuja não. Que tem mulheres que querem até competir com o homem. Elas querem de todo jeito dizer aqui, ó, o meu dinheiro, o teu dinheiro, eu trabalho, não tô nem aí, eu faço as minhas coisas. Ou não é assim? Me desculpe dizer para você, talvez, essa noite. Não é que isso seja complicado, não é? Não é que isso não pode. É você que vai decidir dentro da sua casa. Mas quando aconteceu isso com a Giovânia, o Dalmi entendeu e disse: fica à vontade, fica tranquila, eu banco tudo e você vem tomar conta do nosso filho em casa. Faça conforme você quiser. Se fosse uma mulher empoderada, não é? Desse pensamento radical, e aí dá uma complicação muito grande. A turma está deixando as responsabilidades com a família para viver uma vida de aventura. Eu já escutei isso de pessoas, e aqui eu estou dizendo para você: escute um testemunho de uma mulher sábia e pergunte depois se teve algum dano. Você se arrependeu do que você fez quando você soltou o seu emprego, bom emprego, para tomar conta do filho, sendo uma mãe presencial constante? Foi a melhor escolha e decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Foi exatamente naquele momento eu ter conseguido enxergar que havia algo de maior valor e que eu precisava renunciar. E eu vim para dentro de casa. Não foi fácil, mas foi algo que com disciplina eu pude fazer. E posso lhe dizer, foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. Aleluia. Eu faria novamente quantas vezes fosse necessário. Estou preparada para fazer pelo meu neto. Valente, guerreira, mulher dando recado aqui. Sim. Eita. Giovânia Soares, querida. Vamos lá então. E agora você é a mãe que está em casa, o Dalmi trabalhando e acompanhando o Samuel. E acompanhando o Samuel. A sua história, ela é falada e estudada
porque alguém da ciência também já falou que estudou o caso do Samuel. Exato. Nós vamos entrar aqui numa parte que agora a Supermãe, que está ali toda hora acompanhando, vai começar a narrar a história desse milagre que é o Samuel. Até hoje, um grande milagre vivo para quem conhece e para quem escuta a sua história. Então, o que eu queria que você aproveitasse, porque nós vamos ter talvez outra edição, quando você quiser voltar, você vai voltar, mas para que o tempo não fosse avançando, nós estamos a 32 minutos de programa e a história é tão envolvente que a gente vai aqui, ó, gostando muito. Vamos caminhar então quando você vai, essa Supermãe, vai começar a perceber alguma coisa diferente que vai provocar espanto e que vai te deixar agora muito mais envolvida com o Samuel do que uma maternidade normal. Sim. Bem, o Samuel fez 9 anos e ali o meu esposo, né, o Dalmi, ele foi transferido do trabalho dele para a cidade do Rio de Janeiro. Tá. Deus agora nos muda para uma nova área geográfica. Tá. E ali um dia pela manhã, o Samuel normal, né, perfeito, sempre eu cuidando de tudo, né, olhando todos os exames, e numa manhã, Renatinho, nós estávamos dormindo, eu e o Dalmi, né, 5 horas da manhã, nós somos acordados pelo Samuel gritando muito, chorando e dizendo: ai mamãezinha, ai papaizinho, eu estou com uma dor terrível na minha perna. Com 9 anos de idade. 9 anos de idade, ao amanhecer do dia. Né, ele entra no nosso quarto e aquela dor foi tão intensa que ele desmaiou. Oh, Jesus. Né, eu corri, peguei água morna com uma toalha, né, ali, e colocava sobre a perna dele. Ele dizia que ele não estava suportando. E ali ele deu entrada no primeiro hospital no Rio de Janeiro. Nós morávamos ali em Niterói, né, onde o Dalmi trabalhava e eu cuidava, já tinha os outros 2 filhos. E quando nós demos entrada naquele hospital, com menos de 24 horas, os órgãos do Samuel começaram a entrar em falência. Meu Deus. As pernas paralisaram, né? O abdômen dele paralisou. Ele fez um bexigoma, que é aquele abdômen globoso. Por quê? Porque paralisou a questão da urina, ele não conseguia urinar. E ele começou a dar entrada dentro do centro cirúrgico sem saber qual era o diagnóstico. Meu Deus. Apenas para colocar, era um catéter suprapúbico. Por quê? Porque a bexiga do Samuel havia paralisado. Então, eles fizeram uma cirurgia colocando um catéter, né, onde aquele catéter, um catéter grande, onde aquele catéter era que fazia toda aquela drenagem da urina. Ele com 9 anos sofrendo tudo isso. 9 anos ele sofrendo tudo isso. Mas você não tem noção, Renatinho, do nível de dor do Samuel. Era um nível de dor tão grande que ele desmaiava e os médicos, os cirurgiões chegaram para mim e para o Dalmi e disseram: nós precisamos sedá-lo, porque ele está num nível de dor que ele não vai suportar. Meu Deus. E eu lembro que ele foi sedado, né, ali naquele momento. E ele teve um opistótomo. O que é um opistótomo? A cabeça dele ficou presa ao pescoço. Então ele só olhava para cima, né? E paralisou o pescoço, do pescoço para baixo, né? A questão do aparelho locomotor todo paralisado. Eu lembro que os médicos vinham com aquelas agulhas, né, para fazer trucate, para fazer, e ele não sentia nada. Quem estava com vocês nesse tempo, no Rio de Janeiro? Que vocês estavam... tinha mãe, tinha pai, tinha irmão? Como é que era? Quanto tempo foi esse movimento dentro do hospital? Como é que é? Foram 2 anos. Na verdade, o primeiro momento, Deus enviou o missionário Franklin Martins, né, que é aqui de Fortaleza, sim, no Ceará. Ele chega na minha casa e fala para o meu esposo e para mim que Jesus havia mandado ele para lá, porque nós iríamos precisar. Então, a primeira pessoa que Deus enviou foi o Franklin. Foi quando o Samuel adoeceu, né? E que nós tivemos que exatamente irmos para o hospital,
onde houve muitas intercorrências, mas nós tínhamos 2 crianças. Meu Deus. Né? Ficou o Pedro, que tinha 4 anos, e ficou a Sâmela, que tinha 1 ano e 8 meses. Né? E tinha uma babá, tinha uma pessoa, e depois foi a minha irmã, que Deus dirigiu para lá, minha irmã Natícia, que é a minha irmã mais velha que me criou, né? E ela também passou a nos ajudar. Mas algo, Renatinho, quando nós chegamos ali naquela cidade, no Rio de Janeiro, Deus começou a nos apresentar os amigos deles. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que você conhece, mas tem outras pessoas que é Deus que lhe apresenta. Aleluia. E Deus nos colocou no meio de pessoas que eram como Chile Cavalhais, que me ajudou muito, pessoas que eram muito conhecidas, né? E depois eu fui compreender porque Deus tinha nos conectado a essas pessoas, né? De certa forma, vocês não nascidos no Rio de Janeiro, poucos amigos, Exato. estavam órfãos, não é? De Exato. amizade, Deus começava a conectar pessoas que iam levar uma mensagem de fé, um auxílio, não é? Ia acompanhar vocês em oração. Exatamente. Ia estar ali ombreando essa peleja, essa batalha. Deus foi também, mais uma vez, poderoso em não deixar vocês só. Não deixou. Eu lembro claramente que Deus colocou, né, a cantora Shirley, onde ela me ajudou muito. Ela vinha das igrejas onde ela havia ido louvar, né, e tudo, e chegava no hospital e entrava à madrugada, né, comigo, com o Dalmi, enquanto o Samuel estava dentro das UTIs, estava dentro daquelas situações, e ela começou a levantar várias pessoas e várias igrejas para orar por nós, como também o Franklin Martins, que quando viu aquela situação, eu lembro claramente que ele mandava mensagem, dizia pra gente, se acalma que eu estou aqui na igreja, né? Ele dizia assim, eu estou na Deus e Amor, eu estou clamando pela vida do Samuel, e Jesus, ele vai fazer um milagre. Aleluia. Então nós tivemos esse apoio, né? Aleluia, uma corrente uma corrente do bem, né? E aqui na cidade de Fortaleza, Deus também levantou o nosso pastor, na época, que foi aqui na Decidade, pastor Antônio José de Azevedo, que é o atual presidente das Assembleias de Deus. Sim. Nós congregamos ali há 25 anos, e ele começou também a fazer um relógio de oração. Meu Deus, o povo foi envolvido, né? O povo foi envolvido, Deus foi convocando, Deus foi tocando os corações. O caso era muito sério. O caso era gravíssimo. 2 anos dentro da unidade hospitalar. 2 anos. Morando dentro. Eu não voltei em casa. Meu Deus do céu. Quem voltou em casa foi o meu esposo. Mas você estava todo dia dentro do hospital? Eu estava todo dia dentro do hospital. E cada dia que passava, o que é que você sente? O que vinha na sua cabeça? Meu Deus do céu, o que é que vinha na cabeça de uma mãe com um filho? Um dia vai passando e o outro, e não tinha um diagnóstico não tinha uma fala do médico que dizia, hoje está avançando, está ficando melhor. O que é que você ouvia dentro dessa unidade? Na verdade, o diagnóstico era assim, era pior. Cada dia que passava... Porque paralisava a bexiga. Meu Deus. Depois paralisou o intestino, né? O Samuel já não conseguia evacuar. Então paralisou as pernas. O Samuel já não conseguia mais engolir. Vamos colocar uma sonda, né? Começou a se alimentar por via parenteral. Então, cada vez mais o caso ia se agravando. E não tinha diagnóstico, porque nós fazíamos baterias de exames, ressonância, tudo, e eles não conseguiam descobrir o que estava acontecendo, né? Foram momentos onde você verdadeiramente, você vê que o chão, seu chão, ele se abre, aonde uma grande dor, né? Dor se apodera de nós, mas há uma graça. Aleluia. Uma graça, que é essa graça que nos sustenta, que guarda a nossa mente, Renatinho. Aleluia. Guarda o nosso coração do desespero. E essa graça é chamada Jesus, o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele guarda a sua mente e guarda o seu coração. Você falando aqui agora, eu tenho certeza que tem pessoas que estão sendo abençoadas no rádio, na TV e no YouTube. Ora, se você 2 anos dentro da unidade hospitalar, dentro do hospital, eu imagino, e digo isso para todo mundo, olhando nos seus olhos, olha aqui para mim nos meus olhos,
Eu não quero nunca passar por dor da Giovânia, nem a dor sua, nem talvez de um outro irmão que tem um testemunho para contar que seja uma dor muito grande. Mas Deus sabe quem pode chamar para que essa pessoa viva essa experiência. E a Bíblia vai dizer que Deus não nos prova além das nossas forças. Mas também Ele escolhe quem Ele vai entregar certos tipos de responsabilidade. Nessa história da Giovânia, de 2 anos morando dentro de um hospital, na luta, uma mulher de Deus, de oração, podia colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, onde é que você está? Como é que eu estou sofrendo esse tempo todo? Mas o Rio de Janeiro foi contagiado, Fortaleza foi contagiada, homens, empresários, pastores, todo mundo queria saber o que é que acontecia. Exato. Você acredita que essa ida, essa vivência dos 2 anos no hospital, acompanhando o Samuel em todo o processo, Deus salvou pessoas? Você acha que foi um plano de Deus também? Como é que era? O que é que você entendia? Deus está sendo muito difícil comigo aqui, ou então Deus me levou para esse lugar porque eu seria um canal para abençoar outras vidas também. Como é que você pensava? Na verdade, o Renatinho, eu queria dizer que quando chegou o diagnóstico no Rio de Janeiro, Tá. né? Que o Samuel tinha tido 9 aneurismas na medula. Meu Deus. E que 6 aneurismas, eles tinham causado a falência daqueles órgãos que eu já acabei de falar. Só que a equipe de cirurgiões do Rio de Janeiro, eles dizem assim: nós vamos marcar a cirurgia, Giovânia, que nós vamos tentar, que ainda há 6 aneurismas. Meu Deus. Que se eles romperem, ele vai perder a visão, ele vai perder a fala que o Samuel falava, né? Outros órgãos entrariam em falência. E nós vamos tentar intervir. Só que são 3% de vida. Isso nós estávamos exatamente no Rio de Janeiro, na Glória, né? No Hospital da Glória. E ali, Renatinho, o Samuel foi submetido a essa cirurgia. Foi anestesiado, foi entubado. Eu entrei dentro do centro cirúrgico. Eu sempre pedia para os médicos, né, para a equipe, que me deixassem ali, que não me tirassem. E eu lembro que quando ele foi anestesiado, que esse cirurgião ia começar o procedimento, ele tirou luva, tirou máscara, e ele disse assim para mim: dona Giovânia, vamos aqui no meu consultório, porque eu preciso lhe admitir para a senhora que eu não tenho condição de fazer essa cirurgia. Meu Deus. Homem nenhum, dona Giovânia, faz essa cirurgia. E eu não vou tocar no seu filho. Eu lembro claramente que foi um momento que eu faltou o chão. E eu disse: Jesus, e agora? Então ele disse: a senhora, o Samuel vai ser conduzido para dentro da UTI. E eu quero dizer que eu não vou ficar com o caso dele, nem eu, e não tem ninguém aqui, dona Giovânia, que tenha condição de tratar do seu filho. Meu Deus. Então, foi naquele momento, Renatinho, onde eu compreendi que a medicina, que é algo tão poderoso no conhecimento, ela também tem um limite. Chegou né? no limite. Chegou no limite dela, aonde você vê um profissional renomado dizendo: eu não tenho condição, e humilde, né? Eu não vou mexer nesse caso. E o que fazer? Isso. E eu lembro que naquele momento, quando eu entrei dentro da UTI, que o Samuel já estava na UTI, ele estava acordando. E ele disse: mamãezinha, eu fui operado. Eu disse: meu filho, Jesus proveu um grande livramento. Você ainda não foi operado. Samuel, mas não se preocupe, porque Jesus, ele está cuidando de tudo. Mas nesse momento, o ponto onde eu vi exatamente que não era apenas uma criança, foi quando ele me chamou e disse: mamãe, vem cá. Mamãe, eu quero fazer uma oração. Meu Deus. E a senhora, mamãe, não vai interromper, a senhora vai me ouvir. E só vai concordar. Eu disse: meu filho, pois ora. Com 9 anos, com essa capacidade toda. Exato, de raciocínio. De raciocínio. E ele começou a dizer. Ele celebrou aniversário dentro do hospital. 9, 10... e 11. 11 anos. E 11 anos. Dentro do hospital. E ali, Renatinho, ele orou e disse: Deus, eu sei. Essas foram as palavras do Samuel, segurando na minha mão. Deus, eu sei que eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Deus. Mas, Jesus, eu queria te dizer que eu aprendi na casa dos meus pais, lá em Fortaleza, no Ceará,
nas vigílias que eles faziam na minha casa. Meu Deus. Que tu é um Jesus que cura. E eu acredito. Jesus, se tu quiseres me curar, tu me cura. Mas Jesus também, eu queria te pedir que tu confortasse meu pai e a minha mãe. Meu que Jesus. se tu quiser me levar, eu estou pronto. Deus, meu. Jesus, mas eu te peço, me cura e coloca um anel de autoridade no meu dedo. Essa foi a oração do Samuel. Porque eu irei às nações, eu irei às vielas, eu irei aonde tu me enviares, e eu não terei vergonha do teu nome. Aleluia. E ali, Renatinho, aumentou o meu desespero. Eu lhe digo que ali a minha fé, que estava no topo, foi o único momento que eu vacilei assim. E eu comecei a chorar e dizer: Jesus, o Samuel, ele é uma criança. Não escute a oração dele. Deus do céu. Senhor, leve em consideração que eu sou a mãe do Samuel. E ele pegou na minha mão e disse: mamãezinha, como ainda hoje ele me chama, não tenha medo. Mamãezinha, Jesus está conosco. Aleluia. Né? E daquele dia nós fomos transferidos para São Paulo, Renatinho, porque os médicos do Rio de Janeiro disseram que não tinha mais como fazer. Nós fomos transferidos para a Beneficência Portuguesa em São Paulo, né? Para uma outra equipe que tinha chegado, uma equipe de fora. Só para você ter uma ideia, todos os exames do Samuel já tinham ido para a França, para os maiores centros de neurologia do mundo, né? Nós Pra enviamos para estudar o caso e as respostas era que o Samuel nunca mais andaria. Que, na verdade, o Samuel, ele era uma bomba que a qualquer hora iria explodir. meu E que eu e a minha casa, nós fôssemos esperando porque o quadro era aquele. Né? Mas, assim, o que eu quero lhe dizer é que muitas vezes nós não escolhemos o que chega aos nossos ouvidos, mas a notícia que chega ao seu ouvido, você tem uma escolha de se posicionar. Sim. E quando nós nos posicionamos em Deus, crendo que Ele é o Criador da vida, nós temos dentro de nós a certeza de que nós não estamos à deriva apenas da medicina nem de homens, que há um Criador, há alguém que nos criou e Aleluia. nos gerou e que tem poder para curar, para fazer milagre e para exatamente mudar a nossa história. E foi nesse momento crucial onde eu decidi crer e dizer: eu serei alvo do milagre de Deus. Aleluia. Eu não ouvirei, eu silenciei as vozes, tudo aqui, e digo: eu faço hoje uma escolha, eu vou viver um milagre na pessoa de Jesus. O tempo está passando numa velocidade poderosa. Nós só temos 5 minutos aqui, né, Tiagão? Pois vamos encerrar. Rapaz, mas eu fui agora aqui sendo ministrado por essa palavra de destino e desperta o coração de milhares de pessoas para ter certeza que Deus não dorme, nem descansa, nem tira folga, e sobre a nossa vida existe uma palavra de triunfo acima de toda e qualquer dificuldade. É verdade. Em São Paulo, é ali que ele vai agora ter essa oportunidade de receber o diagnóstico e dizer: pode ir, está liberado. Eu sei que a história é muito grande. Samuel está nos Estados Unidos, casado. Esse Samuel que passou 2 anos morando nesse hospital. Esse Samuel que todo mundo olhava e dizia que não tinha jeito. Amigos de perto tinham medo de dizer qualquer coisa para você. Homens de oração talvez ficaram com a fé muito pequena também diante desse diagnóstico. Mas o Samuel hoje tem esse anel no dedo. Viaja os continentes, pregando a palavra, tem uma família linda, é um profeta de Deus, venceu essa mãe e esse pai que está do outro lado dizendo: meu Deus, essa mulher sofreu demais. Vamos tentar encaixar o tempo rápido em 3 minutos para entregar tudo aqui agora. Bem, foi quando nós estávamos lá em São Paulo, que a junta médica lá de São Paulo, que era a número 1, elas chegaram para mim, para o meu esposo, e disse: não temos mais o que fazer, leva o Samuel, porque ele tem poucos dias de vida. Meu Deus. E o Samuel pede para vir para Fortaleza, no Ceará. E nós viemos para Fortaleza. E quando nós chegamos aqui, né, eu quero lhe lembrar que havia muitas vidas orando
por nós, né? Nós chegamos aqui no sábado, Renatinho, sábado à noite. No outro sábado, no amanhecer do dia, 5 horas da manhã, Jesus fala com Samuel. Meu Deus. E ele conta, né, que uma grande alegria entrou no coração dele, veio na mente dele. Deus está aqui. Samuel Aleluia. estava com 12 anos. E ele disse que ouviu a voz do Senhor de maneira audível, dizendo para ele, Samuel. Ele disse, oi, Senhor, levanta e anda. Aleluia. Senhor, eu não me movo. Senhor, eu não tenho nem como eu me mexer. E o Senhor disse, Samuel, vai se afastando da cama e se lança. Meu e de Deus acordo com aquela palavra, ele estava ligado em sonda, em tudo. Jesus. Né? E ele foi, se lançou da cama. E quando os pés dele bateram no chão, que eu quero lhe dizer que você vai ver nas fotos, não havia pele nos pés do Samuel, porque ele tinha tomado uma medicação chamada carbamazepina, que era para tentar bloquear a medula. Né? E ali aquela medicação fez um efeito colateral. Caiu toda a pele do Samuel. E o Samuel, quando toca no chão, ele diz que começa a sentir um fogo. É o que ele diz. Um calor entrando nas pernas dele por dentro. E ele ali vai com muita dificuldade. Ele se segura na porta. E o Samuel, naquele momento, começa a dar os primeiros passos. Aleluia. É quando eu acordo, né, aos gritos, eu sou chamado, eu presenciando o milagre, e ele diz, mamãe, me leva ao banheiro, que algo está se mexendo dentro da minha barriga. E eu levei o Samuel ao banheiro, Jesus curou. Como é o nome? A bexiga do Samuel, ele passou a urinar, curou o intestino. Ao meio-dia daquele sábado, Jesus curou o pescoço do Samuel, que estava preso nas costas, e 6 horas do sábado, eu estava dando entrada com o Samuel na Unimed, no hospital da Unimed, aqui para tirar catéter, para colocar sonda, para tirar tudo. E para a glória de Deus, Jesus fez um milagre na vida do Samuel. O Samuel, aos 17 anos, vai para a América estudar. Na maior, alguém que tinha um destino de morte, Deus o leva para a América para estudar. Na maior universidade evangélica do mundo, se forma. Hoje é casado, mora na América, é pastor e ele conta e é portador da própria grandeza e do milagre de Deus. O tempo aqui foi passando, já estourou o nosso tempo. Eu queria que você tivesse mais tempo para contar. Mas aí, quem está agora nos assistindo sabe que o @ da Juvânia está aqui no Instagram. Você vai seguir ela, você vai ver a família linda que ela tem, vai conhecer o pastor Dalmi, vai conhecer o pastor Samuel, quem mais? A Sâmila, o Pedro Levi, que também está pastoreando na América. Vai conhecer todo mundo e vai ver que tem jeito, tem solução e tem milagre. O tempo estourou, mas eu fui tomado aqui do amor de Deus. Estou muito feliz, muito obrigado, minha amiga. Você volta quando você quiser. Dalmi, muito obrigado. Está aqui o Dalmi do tempo todo sentado. A você em casa, no carro, no trabalho, no rádio, ouvindo a nossa programação 98.3. Esse programa vai ser reprisado com toda certeza. No YouTube você assiste a hora que você quiser. E na TV a gente se encontra mais uma vez amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Minha amiga, 30 segundos, rapidinho. Diga o que você quiser. Que você hoje seja alvo da graça de Deus e que esse milagre, ele possa alcançar a sua vida, a sua família, porque Jesus faz milagre, porque eu sou o milagre de Deus. Aleluia. Aqui na terra. Que Deus te abençoe. Eita glória, aleluia. Pode fechar aí que já deu certo. Ô glória.